40, mas vou passar algumas informações a respeito do São Paulo. Sei que muita gente vai ver a live depois também, né? Em relação a este domingo, bastante baqueado ainda, depois do empate contra o Coritiba no último sábado, em casa, mais de 40 mil torcedores, né? Um grande público. São Paulo não correspondeu, mas a informação desse domingo é a seguinte: olha como esse clube é assim maluco, né? Não tem muita linha de raciocínio. Jamie Vardy, lembra dele? Ex-Leicester City, campeão ali da Premier League em 2015-16, está na mira do São Paulo. São Paulo abriu conversas para contratar o Jamie Vardy, jogador aí, então, inglês, que tem 39 anos, né? E aí, para explicar a informação, e aí depois eu vou trazer a minha opinião, quero ler o chat, quero trazer o nosso querido Felipe Oliveira para trazer a opinião dele também. Jamie Vardy, então, está livre no mercado, deixou a Cremonese da Itália no último ano, né? Já veterano, foi muito bem na Série A italiana, né? Foi surpreendente a atuação dele pela equipe, e é um jogador que lá recebia cerca de 900 mil reais por mês. Para o próximo passo da carreira, ele topa baixar os seus vencimentos mensais, então seria em torno aí de 800, 700, de repente, obviamente tem luvas, tem todos esses outros aspectos também que entram na conta, mas foi oferecido para jogar no futebol brasileiro, para jogar no São Paulo, e o clube abriu conversas. E isso quer dizer que vai contratar, que já enviou uma oferta? Não, mas o São Paulo abriu conversas para entender condição de negócio, quanto que ele quer receber, qual que é a vontade dele. Deve ter uma nova reunião essa semana, ainda com esse centroavante inglês, e pode pensar em contratar o Vardy, então, jogador de 39 anos. E eu trago o Felipe Oliveira para a tela aqui, porque é o seguinte, Felipão, boa noite para você, obrigado por ter vindo de repente aí também, para essa live de repente. É bastante aleatório, né? Vamos combinar que é bastante aleatório. Com toda a situação que a gente vive, né? São Paulo, que tinha já de forma aparente fechado esse mercado, 5 contratações, e a informação foi vazada pelo Fabrício Romano, né, que é um enorme jornalista de mercado da bola. Eu vi até um pessoal comentando, cortina de fumaça. Gente, vamos usar os 3 pinos da cabeça, né? Só se o Maciço combinou a cortina de fumaça com o Fabrício Romano, que eu acho que é incomum, né? Que eu acho que é improvável. Mas a informação de fato é procedente, né? O São Paulo está um pouco incomodado sim com esse vazamento, mas que veio de lá, não veio daqui, né? Se fosse uma mídia brasileira, então a gente sabe quem vazou. Geralmente, quando vem de jornal brasileiro, quem vaza é o clube, né? Como veio de fora, né? Então foi mais ali do staff dele. Mas o Vardy conversando ali, então, ele tem outras ofertas também. Mas eu queria te ouvir, Fê, em relação a esse nome, mega veterano, 39 anos, ao mesmo tempo que é um jogadoraço, né? No seu auge, ele apresentou um baita futebol. Aí a dúvida entra prospecto futebolístico e prospecto financeiro. Quanto vai custar essa brincadeira? Que é sempre a nossa principal pergunta aqui. Precisa de um 9? Bom, queria te ouvir, Fê. Boa noite, Gabi. Boa noite, amigos que nos acompanham aqui no canal do Gabriel Sá. Prazer estar falando contigo. Obviamente pegou de surpresa, né? A notícia de Jamie Vardy podendo ser reforço do São Paulo. É um jogador que me agrada. Ano passado, quando o São Paulo ficou próximo de fechar com o Marcos Leonardo, falei brincando que eu aceitaria o Jamie Vardy como plano B para o São Paulo, porque é um jogador que me agrada. Mas tem que colocar alguns pontos na balança. A idade, um jogador de 39 anos. Imagino que não seja um contrato longo que o São Paulo firmaria com o Jamie Vardy. E o Até o fim salário do dele. ano a ideia, né? Sim. Fazer um contrato mega curto. Acho que para ele topar até o final do ano também, não sei se é interessante para ele. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho algumas ressalvas. Questão do contrato, deve ser só até o final do ano. Questão de estilo de jogo,
é uma contratação que teria que chegar para jogar. São Paulo jogaria com Caleri e Vari na frente, seria 2 centroavantes que não têm tanta mobilidade. O Luciano ficaria como nesse time, ok? Que eu sou adepto de tirar o Luciano do time titular do São Paulo hoje. Acho que não tem tanto espaço como já teve em outros momentos. Mas como que vai ser? Eu, sinceramente, ia achar muito, muito interessante do aspecto midiático ser um jogador inglês que foi marcante na minha infância, num time muito, muito marcante na minha infância, jogando no São Paulo Futebol Clube. Mas até que ponto isso vai ser positivo para o São Paulo? São Paulo tem problemas financeiros gravíssimos. Qual que vai ser o salário de Jamie Vardy? Receber 900 mil, ok, topa reduzir. Quanto que é essa redução salarial? Eu acho que é uma contratação muito de precisamos do fator novo, precisamos dar uma mexida no elenco, trazer um cara que honestamente não sei quais seriam suas pretensões no São Paulo, de título, de salvar do rebaixamento, como ele entende, como ele enxerga o São Paulo, o que ele sabe da situação atual do São Paulo Futebol Clube. E tem para mim um fator que é determinante, talvez, do aspecto anímico dessa contratação. Em 2017, a gente sabe o que aconteceu. O São Paulo trouxe no meio do ano um jogador que salvou do rebaixamento. Eu, honestamente, acho que caminha numa linha de precisamos de um salvador, precisamos de um cara que chegue e resolve nossos problemas. Esse cara vai ser o Jamie Vardy? Não sei. Honestamente, o cara de 39 anos entregou seus 7 gols na temporada passada, jogando 29 partidas, sendo 24 como titular, 3 assistências. Foi uma temporada positiva, 10 participações em gols em 24 partidas como titular. O cara de 39 anos, numa primeira divisão italiana, é uma temporada positiva. Mas é esse cara que vai salvar? É esse cara que vai entender o que é o São Paulo? Esse cara que vai entender o que o São Paulo precisa nesse momento? Eu não sei. Acho que se for um contrato por produtividade, salário baixo, cara, por que não? Pode ser um cara que saia do banco e resolva algum dos problemas. Acho que a posição de centroavante, podendo sair do banco, o André Silva e o Jamie Vardy não vai ter comparação. Mas tudo vai depender dos moldes de contrato, Gabi. Aí entra esse aspecto, né? Eu acho que entra um terreno que até o chat está falando, que é aquele desespero, né? E aí eu quero que o chat opine também. Você está desesperado sobre a possível Série B, né? Com o flerte com a zona perigosa? Porque eu estava vendo a rodada ontem, hoje, né? Hoje me peguei vendo os jogos do Campeonato Brasileiro secando, né? Os clubes que estão na parte de baixo. Não deu muito certo hoje. Mas o São Paulo deve encerrar essa rodada a 4 pontos da zona perigosa. Eu vou ficar desesperado, Fê, e aí eu falei isso ontem, né, no nosso grupo ali também de amigos, que eu vou ficar desesperado se não ganhar da Chapecoense. Aí realmente, aí, gente, aí é modo desespero. Mas como que você lida com o modo desespero, né? Essa que é a principal pergunta. O seu modo desespero vai ser igual fez o Corinthians há 2 anos, que sai contratando um monte de gente de forma irresponsável, como foi o Memphis que chegou lá, depois ele até consegue jogar tal. O modo desespero é trocar o técnico de novo, perde para a Chape, tira o Dorival, é trazer o Vardy, né? Essa que é a dúvida que paira quando você tem o cenário que temos. O fato é que o São Paulo tem que voltar a vencer, gente. Não tem muito para onde a gente correr. Tem que voltar a vencer. E jogos como o de ontem afloram esse desespero, né? Porque jogo em casa, assim, ontem tinha um fato novo, que era estádio cheio. A gente estava discutindo isso aqui, pô, o time cai no segundo tempo, tal, o que precisa para poder voltar? Pô, tem que ter o torcedor às vezes jogando junto ali, tendo força da torcida, tal, não vai tomar esse gol e tomou gol, né? Do Coritiba, que é um time muito organizado, é verdade, mas que o São Paulo tem que ganhar. Se não ganhar da Chape, aí vai ligar esse modo, né? E sobre o Vardy, para passar um pouco mais de informação, né? Está sendo conversado há cerca de um mês, vai ter conversa essa semana. Ele vai ter que aceitar reduzir bastante o que ele ganha, né? Para
aceitar esse projeto como um todo. Se for muito barato, se for assim, 100 mil por mês de produtividade, vale a pena, beleza. Tá aí, jogadores, posição de marca, beleza, mas não vai ser isso, né? O problema é esse, não, assim, não vai ser isso. Mas esse modo desespero me preocupa muito, assim. Ô, Gabi, o fator emocional do Jamie Vardy é uma contratação muito interessante. Seria muito legal do São Paulo contratar um jogador desse. Seria engraçado, seria interessante. Pô, você fala, caraca, o São Paulo está contratando um jogador que foi muito marcante na nossa infância, né? Mas, racionalmente, não é uma contratação que faz tanto sentido. É o que você falou. Tudo depende do contrato. Tudo depende da forma que vai ser atribuído esse contrato para ele. Se for um contrato que caiba no orçamento do São Paulo, que não seja uma loucura financeira o São Paulo cometer, o que seria 900 mil reais, que era o que ele recebia anteriormente. Isso seria uma loucura. Mas um contrato que caiba, talvez seja um nome interessante, pelo que a gente falou. Opções. Caleri, pode ser o titular, pode jogar do lado dele. Se não for, o Vardy vai ser o reserva. Quem sai do banco é o André Silva. Eu acho o Vardy mais jogador, o Gabi. Então, aí tem esse componente. E aí eu vou ler um pouquinho do chat aqui também, que eu acho que tem alguns comentários que vão muito na nossa linha de discussão, né? O Físio Franco fala que não tem lógica. É só pegar pela lógica, não tem lógica nenhuma trazer o Vardy. Acho que esse aspecto aqui ninguém está considerando, né? O próprio Ramalho fala que esse time é uma piada verdadeiramente. O Paulo Nobre fala que ele entende que é uma oportunidade de mercado, mas ele acha que existem posições mais carentes. Eu acho que esse camisa 10, que a gente não tem há muito tempo esse camisa 10. Qual foi o nosso último camisa 10? Eu acho que o nosso último camisa 10 é o Matheus Alves, Pode ser. que é o cara da base, que durou 5 jogos. Ele era 10, né? Ele tinha característica de, pifada, um puta passe contra o Santos e tal. Mas o último cara que teve uma sequência é o Benítez, né? Enfim, que você falou, né, Fê? Que é o cara que tinha mais essa característica. Qual que é o nosso último 10? Eu acho que assim, vai trazer, e aí Era eu li para um ser o Rames, comentário né? aqui. Paulo Nobre tá até falando, era para ser o Era para Rames. ser o Rames, era para ser o Rames. É que eu nem lembro do Rames porque não deu nada, né? Mas essa é a preocupação, assim. Eu estou bastante preocupado. Eu estou bastante preocupado em relação a isso. Até o Bernardo Callahan fala, né, que era ou ele ou o Quinteiro. Quinteiro é um jogador que tá aí também, né? Eu acho que entre fazer esse investimento, vai usar uma grana que não tem, para trazer alguém entre Quinteiro e Vardy, faz mais sentido Quinteiro, pensando em forma que o time joga, né? E aí tem algumas mensagens aqui, o Gabriel Serrano fala, né? Enfim, que esses caras não entendem de bola. Cadê a merda do meia? Pode trazer o Benzema, né? Não tem no Marcos Antônio, tem meia dúzia de volante brucutu. Traz um meia. E foi uma das questões também no último jogo, Fê, porque assim, eu tava vendo o vídeo do nosso amigo Ilcinho, saudades, inclusive, dele falando a respeito do jogo. O Marcos Antônio, ele foi tentando moldar o jogo dele para a forma que o time estava posto. E aí ele foi jogar entre a zaga, para ser o construtor. E ele, enquanto meia construtor, ele estava construindo para Newton e Pablo Maia. Quer dizer, não faz sentido nenhum, né, a forma que estava jogando o São Paulo contra o Coritiba. Antes fosse o Danielzinho ali, para ser uma opção ali, tira o Pablo Maia. Aí beleza, fez o gol, tal, vira aquela coisa, mas mal no jogo o Pablo Maia, né? Fez gol, beleza, tem muito mérito, mas de modo geral, né, para a posição que ele estava designado para o meio de campo, ele não foi bem. Então, acho que tem que ter essa prioridade, sim. Concordo com o que disse que o nosso amigo Gabriel Serrano. E aí tem o nosso Gabriel Santos aqui também, que fala, né, que está desesperado. Tá aí o pessoal falando a respeito dessa situação. Ramalho BR fala, né? São Galo, Chapecoense tem que demitir o Dorival urgente. Aí o pessoal falando a respeito disso. E o próprio Douglas William vai na contramão e fala que é muito melhor gastar o que não tem para não cair do que esperar cair para ver no que dá. Sobre a tabela, né, Fê? Para a gente também virar um pouco a página aqui, a gente falou um pouquinho do Vardy para vocês, e eu vou ler um pouquinho mais do chat.